morri na cruz por ti. Vou pedir para a igreja se coloque em pé e vou ler um versículo, Filipenses 2:8. Humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Essa noite nós vamos estar cantando músicas relacionadas à morte de Cristo, à cruz de Cristo, e que tudo seja para honra e glória. Através disso, graças ao bom Deus, nós estamos aqui hoje para estar dando glória e honra ao nome dele. Ele morreu, mas ele venceu a morte devido ao nosso pecado. Amém, irmãos? Então nós vamos cantar essa noite hinos relacionados à morte de cruz e que você possa estar louvando a Deus, e você que visita a igreja, que a palavra de Deus possa te abençoar nessa noite e que você possa reconhecer o seu Filho como Salvador. Orando pelo culto. Nosso Deus, te agradecemos mais esse dia que já está concedendo, também te agradecemos porque estamos aqui prestando culto a ti. Nós pedimos desde já que a tua palavra possa falar aos nossos corações nessa noite, possamos edificar, Senhor, para praticarmos cada dia mais a nossa vida, a nossa vida. Pedimos pelo regente, pela pianista, abençoe cada um deles, que possa fazer tudo para a honra e a tua glória. Pedimos também, por alguns instantes, que está voltando na nossa igreja pela primeira vez, que essa pessoa possa ouvir a tua palavra, Senhor Deus, e se daqui edificado, pensando realmente na tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar a última estrofe. Amém. Pode sentar. Número 29 do Hinos de Louvor 3. Ao contemplar. Seu
A gente vai estar agora nos avisos. Vou pedir para você trocar aí, Vitor. Então, gostaria de dizer mais uma vez boa noite, né, a todos. Eu gostaria de saber se tem alguém desse lado que visita a igreja pela primeira vez. Tem alguém aqui pela primeira vez? Poderia ficar em pé e dizer o seu nome, por favor? Se você pode, né? Seja bem-vinda, Deus abençoe. Obrigado pela presença. Tem mais alguém aqui desse lado? Não? E desse lado aqui, tem alguém pela primeira vez? Não? Então todos de casa sejam bem-vindos. Então, a gente só vai estar passando rapidamente aqui alguns avisos, só lembrando os horários de culto, né? Nós temos culto todo domingo de manhã às 9 horas, aí logo após, né, às 9 horas vem a escola dominical, para todas as idades, né, a divisão, domingo à noite às 19, e na quarta-feira nós temos culto de oração aqui às 19h30. Então a gente tem no próximo sábado normal, os Soldados de Cristo, programação para crianças, né, de 7 a 11 anos, que vai das 10 da manhã às 11 horas da manhã, tá bom? Então crianças, sábado de 7 a 11 anos, tá bom? Das 10 às 11, esse sábado. Classe de batismo, né, novos membros. Então, pelo que eu entendi, hoje começou a sala, né? Eu não sei se você faltou, mas se você estava na sala e faltou hoje, conversa com o pastor Rodrigo, mas iniciou hoje. E o normal agora vai ser durante o período da escola dominical. A ideia da classe aqui, eles já conversaram, mas é você que tem interesse de conhecer mais, né, sobre a igreja também e se tornar membro, você pode procurar os pastores para participar. Ensaio do coral normal, próximo domingo às 17. E aí no dia 15/9 nós temos o chá de bebê da irmã Leila, tá bom? Aqui vai ser aqui na igreja. Então é 15/9 às 15 horas. Então qualquer dúvida procura quem? Pode procurar então a Joana, tá bom? Ela falou diretoria, né? Pode procurar a Joana ou a diretoria das senhoras. E aí também nós teremos um evento aqui na verdade para casais, né? Será esse evento... Pera aí, cadê a data? Agora? Tá bem pequenininha ali, né? Nem eu tô com dificuldade para chegar. Mas é dia 22 às 10 horas, né? O evento vai ser das 10 às 17 e o almoço não está incluso. Isso aqui foi um evento que aconteceu na Igreja Esperança no ano passado, então vai ser o mesmo evento, né? Alguns participaram, foi muito bom. Então, o que vai acontecer? Os R$10 vai ser para a apostila, né? Como investimento. Mas a gente vai avisando mais, mas é dia 22 de setembro. Uma programação para casais na Igreja Esperança. Aí conferências missionárias vai ser aqui na igreja, vai ser do dia 28 ao dia 30. Aí você pode marcar os horários, mas dia 28 é sexta-feira, vai iniciar às 19h30. Dia 29 é sábado, às 19 e dia 30 no domingo segue o horário normal, tá bom? Então café da manhã com os homens vai ser aqui na igreja. Todos os homens estão convidados a participar no dia 29/9 às 9 horas, que vai ser uma programação já ligada com a conferência missionária. É uma bênção que acontece aqui, porque normalmente os missionários vêm, participam também com a gente. Então homens, marca aí na sua agendinha que é uma programação muito boa. Qualquer dúvida procura no Edson. E aí aqui vai ser um programa para Dia das Crianças, né? Vai ser um programa relacionado para as crianças. Como é que vai funcionar? Vai ter duas fases. Primeiramente aqui na igreja, né? No dia 12, né? Do 10, tá bom? Vai ser aqui para as crianças da igreja. Mas no dia 13 vai ser na escola aqui do bairro. Então uma grande oportunidade mesmo. Então você que quer servir, já coloca aí na sua agenda, porque vai ter bastante trabalho, tá bom? Mas aí a gente vai estar conversando mais sobre isso daí e explicando. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa estar orando, se colocando à disposição, e também a gente vai precisar de doações. Então você precisa chegar e falar, eu quero ajudar, não sei como. Então procura a liderança das crianças para chegar e falar, eu quero doar alguma coisa, o que vocês estão precisando para o programa, tá bom? E aí só lembrando, o acampamento de jovens, você tem que fazer o pagamento. Esses são todos os avisos. Então a gente vai orar agora pelos dízimos e ofertas, irmão Sérgio. Pera aí, deixa o irmão Sérgio primeiro ali. Fala, irmão. Aí nós estamos ainda recolhendo as doações para a missão, tá? Tá bom. Até dia 9, próximo. Tá, as caixas estão ali no fundo, então quem tem doação para a CRE é só colocar ali atrás. Fala aí, Natana. Boa noite, irmãos. Boa noite. Hoje eu fui visitar o tio Genês.
e ele pediu para agradecer toda a igreja, todos aqueles que têm orado por ele. Ele falou que o pastor Rodrigo esqueceu de agradecer de manhã. Aí ele pediu para agradecer agora à noite. Pediu para continuar orando por ele e também pelo Bebeto, que é o companheiro de quarto dele, que pediu oração também. Então peço que os irmãos continuem orando por eles. Natan, já fica aqui, ora pelos dízimos e ofertas. Só lembrando que mudou um pouquinho aqui a situação das cadeiras. Então, para você trazer suas ofertas, vem pelo meio e volta pelo meio, tá bom? Porque não dá para passar nas laterais. Obrigado, pode orar pelos dízimos e ofertas. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para Te louvar, Te agradecer e aprender a Tua palavra, Pai. Te agradeço pelos dízimos e ofertas que vamos recolher agora, que tudo possa ser usado, Pai, para a Tua honra e glória e para a proclamação do Teu Evangelho, Pai. Te peço que o Senhor continue cuidando, Pai, do tio Genês, que o Senhor continue, Pai, abençoando essa recuperação. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tantas maravilhas, Pai, que podemos ver através da vida dele. Obrigado pelo Senhor ser tão bondoso, Pai. Te peço também pelo Bebeto, que está ali com ele, Pai, que o Senhor possa continuar ajudando na recuperação dele também, que ele possa, assim como o tio Genês, sair dali, Senhor Deus, recuperado, e que principalmente, Pai, ele possa reconhecer a sua condição, Pai, e entregar sua vida a Cristo. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, amém.
Nós vamos cantar o último hino nessa noite, nesse período do culto, quer dizer, é o número 179 do Voz de Melodia, Tudo Consumado Está. Logo após, aí o pregador pode chegar e as crianças vão descer para o culto infantil. 179 do Voz de Melodia. Lá no monte Amém. Então as crianças podem descer para o culto infantil. Boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Antes de nós começarmos a mensagem, eu vou pedir para que vocês coloquem em pé mais uma vez. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Pedindo a direção dele por esse tempo de estudo. Também recebi a informação de mais um rapaz que nesse momento também está passando por cirurgia, vítima também de bala perdida. Então, vamos orar por Marcelo, que nesse momento também está passando por um momento difícil. Então vamos rogar ao Senhor. Oremos. Nosso Deus, nós entramos na sua presença mais uma vez nessa noite, pedindo a Ti Tua direção para esse tempo que nós vamos aprender mais da Sua palavra. Eu rogo ao Senhor que me capacite a pregar o Teu Evangelho, a Tua palavra, com a autoridade que vem somente de Ti. Eu peço ao Senhor também, ó Pai, que possa trabalhar em nossos corações para que sejamos transformados pela Tua palavra. Eu rogo a Ti pela vida do Marcelo nesse momento, que sua vida está em risco. Não conhecemos exatamente, não sabemos, ó Deus, qual a sua condição espiritual, mas rogamos ao Senhor, ó Deus, pela sua salvação. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que, se assim for da sua vontade, que ele possa sair dessa situação e que possa viver, ó Deus, para o Senhor. Que o Senhor possa dar sabedoria e usar os médicos para esse período tão difícil. E que o Senhor possa usar tudo isso para a sua honra e para a sua glória. Nós rogamos a Ti, pedindo a Tua direção, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar? Nessa noite nós vamos
falar sobre um assunto bastante importante, a importância da membresia na igreja. Já tem algumas semanas que eu prometi que nós trataríamos sobre esse assunto, em algumas delas fui impossibilitado por várias razões, mas chegou o momento de nós tratarmos sobre isso, sobre a importância da membresia na igreja local. Como os irmãos sabem, nós começamos hoje a classe de batismo, a classe de novos membros da igreja. E eu sempre enfatizo isso dentro da classe de novos membros, sobre a importância da membresia e como isso é um ato bíblico, algo importante para a vida da igreja, para a vida do cristão. Mas eu achei interessante também trazer nesse ano, não somente falar dentro da sala, quando eu faço na classe de novos membros, mas também trazer isso em formato de uma pregação para toda a congregação. Eu acho bastante importante nós meditarmos sobre esse assunto. Hoje nós vivemos em uma cultura consumista. Nós vivemos em uma sociedade consumista. A cultura das pessoas é que elas estão acostumadas a serem servidas. Nós olhamos para tudo, basicamente, como um produto. E se esse produto não se adequar às minhas necessidades, se esse produto não for personalizado de acordo com os meus desejos, esse produto simplesmente não serve para mim. Sabe, irmãos, essa cultura secularizada, essa cultura consumista que nós vivemos, tem afetado também o relacionamento que as pessoas têm tido com a igreja. As pessoas olham para a igreja com um olhar consumista também. São pessoas que nós podemos dizer consumidores do evangelho. Elas veem a igreja com uma mentalidade consumista. Ou seja, elas chegam à igreja querendo ser agradadas. Elas chegam à igreja querendo ser paparicadas. Elas não querem ser incomodadas. Elas querem que a igreja gire em torno delas. Querem que todos estejam prontos para servi-lo. Mas eles mesmos não estão prontos a servir ninguém. Não querem fazer o mínimo do esforço para servir uma outra pessoa. Irmãos, olhando para a igreja dessa forma, muitos a veem como um clube. Muitas vezes nós usamos isso como uma ilustração. As pessoas veem se tornar membro de uma igreja como você se tornar membro de um clube qualquer. Eu falei hoje de manhã, na classe de novos membros, que alguns veem a membresia da igreja como sendo quando você se torna membro de uma academia de exercícios. Você vai, paga a sua mensalidade, mas significa que você, ao se associar e pagar a sua mensalidade, você tem responsabilidade de ir àquela academia? Você é obrigado a ir? Não. Pelo contrário, geralmente você paga e não vai, né? Você só paga a mensalidade e não vai. Muitas academias, sabendo que essa tem sido uma prática, o que elas fazem? Você tem que pagar um plano de 1 ano no cartão de crédito antecipado. Se você deixar de ir, prejuízo é de quem? É seu. Porque eles sabem que as pessoas não têm compromisso. Elas não querem ter essa responsabilidade de frequentar. E se você quiser fazer um plano mensal, você vai pagar bem mais caro. Vamos imaginar que o custo é R$70. Se você fizer um plano anual, se você fizer um plano mensal, é 100 e alguma coisa. Então, você vai ter que pagar o custo da possibilidade de romper esse contrato a hora que você quiser. É interessante que, quando alguns veem essa cláusula, já desistem, né? Ou seja, entra na academia já pensando em sair, né? Já fala, se eu tiver que sair, eu vou ter que pagar 1 ano. Ah, não, então não vou nem entrar porque eu sei que eu vou sair, né? E qual é a mentalidade da igreja? Alguns têm essa mesma visão com relação à igreja. Eles querem ser associados à igreja, mas não querem ter uma responsabilidade com a igreja. Alguns querem frequentar a igreja, mas não querem compromisso com a igreja. Querem ser livres, não querem ser cobradas, não querem se envolver, não quer que ninguém pegue no pé para nada. Eu só quero ficar basicamente no anonimato. Irmãos, isso tudo é fruto de uma filosofia consumista, de uma cultura consumista na qual nós vivemos hoje em dia. E isso tem afetado muitas igrejas, tem levado muitas igrejas a mudarem o seu formato.
Em muitos lugares, a igreja deixou de ser um lugar de adoração para ser um lugar de entretenimento. A pessoa chega na igreja e a igreja é totalmente feita de uma forma que não pareça uma igreja. Tem palco, não tem altar, muitas vezes não tem púlpito. O pastor, ele entra vestido bem informalmente para ter uma conversa com as pessoas. Ele não prega um evangelho direto, ele vai falar sobre várias coisas, vários assuntos. A iluminação é voltada para um show, tanto que geralmente aonde a congregação fica é escuro e aonde fica o palco é iluminado, como um show é. É tudo voltado para o entretenimento. Deus é tirado do foco e o indivíduo é colocado no seu lugar. Tudo é voltado para o consumidor. Tudo é voltado para aquele que vai ir até a igreja. Gente, existe um formato de um modelo de igreja chamado igreja com propósito. O que gira esse formato de igreja? Existe um livro que fala sobre isso até, e ele diz que, antes de você começar uma igreja em determinado lugar, você deve fazer uma pesquisa de campo. Então você vai bater nas portas da vizinhança e você vai perguntar para cada pessoa naquela região de onde você quer construir uma igreja, começar uma igreja. E você vai perguntar, o que você gostaria de encontrar na igreja? E a pessoa vai dizer, eu gostaria de que tivesse isso. E o outro vai dizer, eu gostaria que tivesse aquilo. E o outro vai dizer, eu gostaria que tivesse aquilo outro. E você pega todos esses dados que você coletou e você faz uma igreja de acordo com aquelas informações que você tem para suprir as necessidades de cada uma dessas pessoas. Esse é um modelo que nós chamamos igreja com propósito. Sabendo que a nossa sociedade atual não gosta de compromissos, o que muitas igrejas têm feito? Não existe mais hall de membros. Não existe qualquer controle de membresia dentro da igreja. Muitas igrejas estão abandonando essa prática. Porque as pessoas, eles têm descoberto, querem ser cada vez mais anônimas. Então, se elas querem ser anônimas, nós daremos a elas anonimato. Se você vem, bem. Se você não vem, bem também. Ninguém nem percebe a sua presença. Geralmente igrejas assim acabam tomando proporções grandiosas. Acabam sendo igrejas bem grandes. Porque, como eu disse, a nossa cultura busca isso. A nossa cultura não quer compromisso. Então, eles vão buscando essas práticas. E as igrejas vão crescendo dessa forma. Líderes não conhecem suas ovelhas e ovelhas que não conhecem os seus líderes. Esse modelo de igreja tem se tornado cada vez mais popular. Mas tem um problema, gente. Isso não tem nada a ver com o que a igreja deve ser. A igreja, ela não é uma invenção humana. Ela é uma instituição criada por Deus. Sendo assim, eu não tenho que sair fazendo uma pesquisa de campo, perguntando o que as pessoas querem na igreja. Eu devo ir para as Escrituras e aprender dela o que uma igreja deve ser. E ao ver o que uma igreja deve ser, eu devo moldar a igreja a esse modelo. Não a gosto do freguês, mas a gosto do Criador. A gosto daquele que morreu e deu a sua vida por ela. Irmãos, essa igreja, ela não é minha e nem sua. Muitas vezes nós falamos, eu vou na igreja do pastor tal. Eu entendo essa colocação. Você não está querendo dizer que a igreja pertence ao pastor tal. Mas, de certa forma, alguns agem como se a igreja pertencessem a eles mesmos. Eles fazem da igreja o que eles bem querem. A igreja pertence ao Senhor. Esse prédio que nós nos reunimos aqui não é a Igreja Batista Nova Vida. Esse prédio é onde nós nos reunimos. Mas a igreja somos cada um que nos comprometemos quando nos arrependemos dos nossos pecados, clamamos ao Senhor por salvação e nos comprometemos uns com os outros a viver como igreja. Então, você e eu, quando estamos juntos aqui, nós, quando nos reunimos, somos a igreja.
A igreja é chamada nas Escrituras como a reunião dos redimidos, o encontro daqueles que foram chamados das trevas para a luz, o encontro daqueles que receberam uma nova vida quando confessaram a Cristo como Senhor. E é através desse chamado de Deus que você se reúne aqui nesse prédio, juntamente com outras pessoas que também nasceram de novo, e isso faz deste lugar a Igreja Batista Nova Vida. Isso é a Igreja Batista Nova Vida, que por sinal, irmãos, é um lugar que eu amo. Eu posso dizer isso com toda sinceridade. Eu amo a Igreja Batista Nova Vida. Praticamente eu cresci aqui. Eu cheguei aqui com 12 anos de idade. Tinha bem mais cabelo. Bem menos peso também. 12 anos de idade. Foi aqui que eu aprendi os meus primeiros acordes no violão. E parei por ali, pelos primeiros acordes mesmo. Mas foi aqui que eu aprendi música. O pouco que eu sei de música, eu aprendi aqui. Foi aqui que eu aprendi a cantar. O pouco que eu sei de canto, foi aqui que eu aprendi. Foi nessa igreja que eu aprendi a falar em público. O pouco que eu sei também, né? Irmão, se você me conhecesse com 12, 13, 14 anos, você diria, esse rapaz nunca vai ter condições de falar num púlpito. Eu não tinha qualquer condição de fazer isso. Extremamente tímido e medroso. Eu não subiria nunca para fazer isso. Mas dentro da igreja eu fui aprendendo a fazê-lo. Começando desde ensinar as crianças, coitadas, até chegar e ensinar cada um de vocês, coitados, né? Mas pela graça estamos aqui. Foi na igreja, irmãos, onde eu aprendi a orar. Foi na igreja onde eu aprendi as primeiras coisas a respeito da palavra de Deus. Foi na igreja onde eu aprendi a me relacionar com outras pessoas. Foi na igreja onde eu encontrei amigos para toda uma vida. Amigos que são hoje para mim mais chegados do que um irmão. Irmãos, foi na igreja onde eu encontrei a minha melhor metade. Ela não está aqui? Olha só, perdi agora, olha. Depois eu vou mostrar essa parte para ela na gravação. Foi aqui que eu encontrei minha esposa. Foi aqui na igreja onde eu apresentei os meus filhos, e é aqui onde eu quero criá-los. Irmãos, mas principalmente foi na igreja onde eu fui encontrado por Cristo, onde eu fui salvo. E é na igreja onde eu quero estar até os meus últimos dias. E é com ela que eu estou comprometido com todo o meu coração, porque essa igreja, ela pertence a Cristo, ela é dele, e eu tenho que me comprometer com aquilo que Cristo deu a sua própria vida por ela. Eu amo a igreja, e francamente, eu não entendo como existem pessoas que não a amam. Eu simplesmente não compreendo pessoas que não têm prazer em estar reunido com o povo de Deus. Pessoas que veem a igreja como um fardo. Talvez pensando, você esteja pensando, mas pastor, é fácil para você ver a igreja como algo prazeroso, porque você é o pastor, né? Você tem que vir mesmo, então não tem outra opção. De qualquer jeito você tem que estar aqui no domingo e tem que estar, não tem opção, você é o pastor da igreja. Mas sabe, gente, antes mesmo de ser pastor, eu não consigo me lembrar de um dia que eu tenha ficado em casa porque eu quis ficar em casa. Tinha culto e eu fiquei em casa porque eu simplesmente quis ficar em casa para fazer qualquer outra coisa ou para fazer nada. Sempre foi prazeroso para mim vir à igreja. Mesmo quando adolescente, mesmo quando jovem, antes de pensar em qualquer questão com relação a ser pastor ou a ministério, eu não me lembro de um dia que eu tenha faltado na igreja por qualquer motivo fútil. E ainda hoje é assim. Semanalmente eu aguardo ansiosamente pelo dia que nós vamos poder nos reunir como igreja. Eu tenho esse desejo. Meu coração deseja isso. Eu termino uma mensagem
E no domingo à noite me dá aquela sensação de dever cumprido, né? Mas na manhã seguinte eu já acordo pensando, vamos começar de novo. Eu tenho prazer nisso, de estudar a palavra de Deus, de trazer os estudos para os irmãos, de desafiar os irmãos, de discipular os irmãos. E eu quero que você também tenha esse desejo de cultuar ao Senhor na igreja. Irmãos, houve um tempo que vir à igreja era sinônimo de salvação. Muitas vezes, quando você encontra nas Escrituras que uma pessoa era salva, é dito que ela foi unida à igreja, como sinônimo de salvação. Ser cristão significava ter comunhão com uma igreja. A ênfase hoje, ela é bem diferente. Participar de uma igreja tem sido desvalorizado. A pessoa não quer compromisso com a igreja, mas ela diz, eu estou bem com Deus. Eu não quero ter compromisso com a igreja. Eu não quero me relacionar com a igreja. Mas eu estou bem com Deus. Agora eu tenho para te dizer uma coisa. Imagine só um pai de família que diz, eu amo minha família, mas eu não vou para casa, eu não vejo a minha esposa, eu não cuido dos meus filhos, eu não mando dinheiro para sustentar minha casa, mas sabe, eu amo minha família. É verdade? Gente, se você ama Deus, você vai amar o povo de Deus. Você vai amar. Se você não ama o povo de Deus, você não ama a Deus. Não existe cristianismo isolado. A fé cristã é para ser vivida em coletividade. Foi inventado até um termo para descrever aqueles que não têm mais interesse com a igreja como instituição. Eles são chamados os desigrejados. Irmãos, esse termo e essa condição de indivíduo, sem igreja, sem compromisso, sem qualquer vínculo, é completamente estranho ao Novo Testamento. Alguém ser cristão e não ser batizado e membro de uma igreja é completamente estranho ao Novo Testamento. Se você quer ter uma noção disso, é só você olhar para as Escrituras e perceber que as epístolas no Novo Testamento, em sua maioria, elas são escritas para igrejas. E aquelas que foram escritas para indivíduos, os mesmos eram ativamente envolvidos com suas igrejas, como por exemplo, Timóteo, Tito e Filemão. Eram líderes dentro da igreja e receberam cartas. Quando Paulo, ele quis falar com os crentes da cidade de Corinto, para onde ele escreveu? Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 1, 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ao irmão Sóstenes, a quem? Igreja de Deus que está em Corinto. Quando Deus queria dar aos crentes instruções quanto à lei e à graça, ele inspirou Paulo a escrever a carta de Gálatas. E ele diz o quê? Gálatas capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as, quem? Igrejas da Galácia. Quando Paulo quis falar com os crentes em Tessalônica, para onde você acha que ele mandou a carta? Paulo, Silvano e Timóteo, a quem? Igreja dos Tessalonicenses. Irmãos, quando em Apocalipse, eles querem falar com os crentes, para onde as 7 cartas são enviadas? Para 7 igrejas. É conhecido esse texto de Apocalipse 2 e 3 como as 7 igrejas do Apocalipse. Por que ele fez isso? Porque era pressuposto que era na igreja onde os cristãos deveriam estar. É óbvio. Se você quer procurar um crente, você vai procurar onde? Ou deveria? Na igreja.
O único meio usado no Novo Testamento para disseminar o Evangelho foi a igreja. Foi um instrumento usado por Deus para a proclamação do Evangelho. É na igreja onde o Evangelho é pregado. Mas talvez você pense, mas pastor, nós já vivemos no século 21, não é verdade? Tecnologia está aí para ser usada, né? Não dá para transmitir o culto e eu assisto da minha casa? A gente faz isso. O culto é transmitido. Não é mais cômodo eu assistir no sofá da minha casa, deitado na minha cama? Eu me lembro quando a gente começou a fazer a transmissão aqui na igreja, uma pessoa chegou para mim e falou, ih pastor, agora ninguém mais vai vir para a igreja, hein? Aí eu olhei para essa pessoa e disse assim, irmão, quem vem vai vir. E quem não vem, vai continuar não vindo. E pior, eu duvido que se dará o trabalho de entrar na internet para ver o que está passando no culto. Essa é a realidade. A razão pela qual nós gravamos e transmitimos os cultos aqui na igreja é com o propósito de auxiliar e alcançar pessoas que talvez estão distantes ou pessoas que não conhecem a Cristo. Só para você ter uma noção, cada culto que nós transmitimos aqui dá em média 150 a 200 visualizações de pessoas que não estão aqui, mas que estão vendo em algum lugar. E pessoas que acabam chegando aqui, e foi interessante um dia que eu estava na porta e uma pessoa que nem me conhecia, eu não conhecia pelo menos, chegou para mim e falou, oi pastor, tudo bem? E eu não tinha subido para orar, eu não tinha pregado, não tinha falado nada, eu pensei, como essa pessoa sabe que eu sou pastor? Será que eu já estou com cara de pastor? Eu já estou com barriga de pastor? Né? Mas aí ele chegou para mim e falou, não, eu te conheço pela internet. Eu falei, eu te vi pregando. Eu falei, nossa, eu estou famoso, quer um autógrafo? Não, ele chegou e falou, olha, antes de vir, eu conheci pela internet. E como eu tenho parentes aqui próximo, eu vim fazer uma visita hoje. Mas ele não morava por aqui, infelizmente. Mas várias pessoas conheceram a nossa igreja, e têm conhecido a igreja, pela internet. E aí é uma ferramenta boa. Você pegar e compartilhar isso para outras pessoas serem alcançadas. Aqueles que estão enfermos, para poderem ouvir a mensagem. Dá para assistir aonde estiverem, então acaba sendo útil. Ou então para uma pesquisa posterior, você ouviu uma mensagem, você lembra mais ou menos, a nossa memória é bem falha, e você quer ouvir novamente, então você entra e pode consultar aquela mensagem. Então acaba sendo útil para isso. Mas o propósito da igreja só é cumprido quando a mesma se reúne fisicamente. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, as seguintes palavras: eu edificarei a minha igreja. Irmãos, todo trabalho aqui é fruto do ministério de Cristo. Ele tem edificado essa igreja há 25 anos. É tudo mérito de Cristo. Atos capítulo 20 e 28, diz que Cristo comprou a igreja com seu próprio sangue. Essa é a principal razão pela qual nós lidamos de forma tão séria e cuidadosa com a igreja. Porque ela não me pertence. A igreja pertence ao Senhor. E uma pessoa que é séria, quando ela pega uma coisa emprestada de alguém, ela cuida 2 vezes mais, não é verdade? Se você pega um carro emprestado, se você for uma pessoa séria, você dirige, mas com o coração na mão. Você toma 2 vezes mais cuidado, porque não te pertence. Você está cuidando de algo que não é seu. Como pastores, Deus tem nos colocado aqui para cuidar da sua preciosa igreja. Por isso que nós lidamos com ela tão seriamente. E é realmente triste nós vermos como os crentes hoje têm lidado com a igreja de Deus, de forma tão desleixada. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Fala que a igreja é o objeto máximo do seu amor. Por isso, Ele quer que a sua igreja seja pura e que a sua igreja seja comprometida. Por isso
que eu decidi pregar essa mensagem de hoje. Porque muitos aqui na Igreja Batista Nova Vida são membros. E isso é bíblico. Muitos são membros fiéis e eu sou grato a Deus pelas suas vidas. Outros são membros infiéis. Agora a pergunta que eu faço, para te ajudar a responder se você é um membro fiel ou um infiel, responda a seguinte pergunta na sua mente: o que seria dessa igreja se todos os membros tivessem o mesmo comprometimento com a igreja que você tem? O que seria dessa igreja? Qual seria a frequência média da igreja se todos tivessem a mesma frequência que você tem? Qual seria a condição financeira dessa igreja se todo mundo fosse contribuinte da mesma forma que você é? Quantas almas estariam sendo salvas e discipuladas se todos estivessem envolvidos no evangelismo e no discipulado da mesma forma que você está? Será que existiria um coral se todo mundo estivesse envolvido da mesma forma que você está? Será que existiria escola bíblica dominical se todo mundo, terminando o culto, fosse embora na hora da escola bíblica dominical? Que eu sei que isso tem sido uma prática crescente. Será que, se todo mundo tivesse o mesmo comprometimento da igreja com a igreja que você tem, será que nós teríamos culto? Será que nós teríamos escola dominical? Será que nós teríamos condições de ter um culto infantil? Responder a essas perguntas vai te ajudar a definir se você é um membro fiel ou um membro infiel. Agora, outros não são membros, são frequentantes. Alguns são frequentantes de longa data. E eu digo, isso não é saudável, nem para você e nem para a igreja. Alguns são não membros e são fiéis. Outros são não membros e são infiéis. Outros estão chegando agora, e é importante que você saiba que nós lidamos aqui de forma muito séria com relação à membresia da igreja, mas nós não queremos te pressionar a se tornar membro agora. É um bom momento para você chegar e conhecer a igreja, conhecer os irmãos, fazer amizades, desenvolver relacionamento. Nós não incentivamos ninguém a chegar e amanhã se tornar membro da igreja. O ideal é, fique um tempo, conheça os irmãos, conheça a igreja, tenha relacionamentos, veja como são as coisas, faça a classe de novos membros só para conhecer talvez, e depois tome uma decisão de se tornar membro ou não, ciente de tudo que está envolvido. Então, não estou falando que você deve se tornar membro ao chegar aqui. Mas se você está aqui há 1, 2 anos, 3 anos ou mais, e ainda não tomou uma decisão, alguma coisa está com problema. E de acordo com Hebreus capítulo 13, um dia eu terei que prestar contas diante de Deus sobre a vida de cada membro dessa igreja local. E é por isso que eu estou aqui hoje à noite, para exortar a cada membro para ser fiel e para exortar a cada não membro a se tornar alguém que é comprometido com a igreja de Cristo. Por isso nós vamos responder a pergunta: por que eu devo me tornar membro de uma igreja? Por que eu devo me tornar membro de uma igreja? Primeiramente, porque é uma questão de obediência. É uma questão de obediência. A membresia era um conceito já presente na igreja primitiva. Como nós vemos isso? Como eu vou projetar muitas passagens, eu prefiro colocar aqui do que pedir para você abrir, e a gente acaba perdendo bastante tempo nesse localizar da passagem, tá ok? Mas a membresia é um conceito bem presente na igreja primitiva. Em Atos capítulo 20, quando Paulo escreve aos pastores, ele diz as seguintes palavras no versículo 28. Pastoreai o rebanho de quem? De Deus. Então eles deixam bem claro, o autor de Atos, que o rebanho, que a igreja pertence a Deus. Então cuide do rebanho de Deus. E pastorear aqui tem a ideia de alimentar. Então alimente o rebanho de Deus. Agora seria difícil para um pastor pastorear se ele não tem o controle, se ele não sabe quem é do rebanho e quem não é do rebanho. Seria um caos, não seria? Seria totalmente sem controle, totalmente bagunçado.
Por isso que desde o nascimento da igreja, lá em Atos capítulo 2, no versículo 41, nós vemos esse controle de membresia acontecendo. Quando diz, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A que essas 3.000 pessoas foram acrescidas? A que essas 3.000 pessoas foram acrescidas? A igreja. A igreja estava começando, e nesse momento aqui da pregação que aconteceu no Pentecostes, estava reunida no cenáculo, e a igreja tinha mais ou menos naquele momento 120 pessoas, com um acréscimo de mais 3.000. Pergunta que não quer calar, quantas pessoas compunham a igreja naquele momento? 3.000? Parabéns, vocês são bons de matemática. 3.120 pessoas. Então, existia alguém fazendo um controle e acrescentando as pessoas que eram batizadas e colocadas na igreja, aquelas pessoas que eram salvas, eram adicionadas à lista. E quando nós olhamos no versículo 47 do mesmo capítulo, diz, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, a igreja continua crescendo dia a dia. As pessoas estão ouvindo o evangelho, as pessoas estão sendo salvas, elas são batizadas e elas são adicionadas à igreja. Quando nós chegamos no capítulo 5, no versículo 41, nós lemos, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e o quê? Lhes eram acrescentados. A igreja estava o quê? Crescendo, e alguém continuava lá fazendo a secretaria da igreja, né? Fazendo o acréscimo dessas pessoas, mantendo uma lista atualizada de quem pertencia à igreja. Há registro de que havia esse controle de pessoas em todo o livro de Atos. Então, com o crescimento da igreja, novas igrejas também começam a surgir em outros lugares. Conforme Paulo faz das suas viagens missionárias, onde ele passa, ele deixa uma igreja. Ele constitui uma igreja em cada cidade por onde ele passa. E toda vez que alguém muda de cidade e vai de um local para outro local, era uma prática comum que ela saía de uma igreja para se associar a uma outra igreja num outro lugar. E o que acontecia para essa associação acontecer? Ela levava com ela uma carta de recomendação. Onde nós vemos isso? Em Atos capítulo 18, versículo 27. Apolo queria ir até Acaia. E os irmãos os incentivam a ir até Acaia e escrevem para ele levar consigo uma carta de recomendação. Olha o que diz. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebesse. E tendo ele chegado, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido. Então, quando um irmão queria ir de um lugar para outro lugar, ele levava consigo uma carta de recomendação para que a igreja que estava recebendo soubesse que aquele irmão saiu da igreja anterior com a bênção daquela igreja, que estava tudo certo naquela igreja anterior. Então pode receber que está tudo bem. Não é uma pessoa com problemas, nada aconteceu, pode recebê-lo sem maiores problemas. Nós vemos isso acontecendo de novo em Romanos capítulo 16, versículo 1, quando fala, recomendo-vos a vossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, de um modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem sido o amparo de muitos e de mim em particular. O que Paulo está dizendo a respeito dessa mulher? Ele está mandando uma carta para que ela seja recebida pela igreja de Roma, sem maiores problemas. Agora, por que você acha que essa carta era enviada? Porque havia uma grande preocupação em você deixar dentro da membresia da igreja realmente aqueles que são convertidos.
A ideia era manter pura a membresia da igreja e que o joio tivesse do lado de fora. Por isso que para aceitar uma pessoa como membro da igreja, eles só aceitavam mediante a essa carta de recomendação. E na igreja de Corinto, quando um pecado surge dentro da membresia, Paulo orienta em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2, para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. Quando o pecado é cometido dentro da igreja, dentro da sua membresia, mas não há arrependimento, qual é a orientação de Paulo? Tire do meio. Por quê? Ele fala posteriormente, um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Ou seja, o pecado, ele tem um efeito multiplicador. E quando uma igreja está com o pecado dentro de si, sem tratá-lo, o que acontece? Ele vai crescendo, crescendo, até sucumbir e destruir aquela igreja local. Então fica claro aqui, irmãos, que havia um controle, porque você só tira de dentro quem está dentro, não é? Então é claro que esse homem era dentro da igreja, então tira ele da membresia. Um controle claro sendo mostrado no rol de membros da igreja de Corinto. Então é completamente estranho às Escrituras um indivíduo que se afirma cristão, não ser batizado e nem pertencer a uma igreja local. Não existe cristão freelancer. Não existe. Existe cristão comprometido. Você não encontra um cristão isolado em casa no Novo Testamento. Havia na igreja primitiva uma verdadeira unidade espiritual. E essa unidade espiritual, ela era manifesta, assim como é hoje, sabe aonde? Em igrejas locais. Lugares onde os cristãos se reuniam com o propósito de adoração, santificação e evangelização. Esse é um modelo bíblico de igreja. O que nós temos visto hoje de cristãos que não querem se unir com o povo de Deus não é bíblico. Ficar pulando de igreja em igreja querendo encontrar a igreja perfeita não é saudável. Você nunca vai encontrar a igreja perfeita. E o dia que você encontrar uma igreja perfeita, quando você entra nela, ela deixa de ser. Porque nós somos pecadores e somos problemáticos. Nós somos imperfeitos. E talvez a razão pela qual uma pessoa não se torna membro de uma igreja seja uma razão pecaminosa. Pode haver coisas na sua vida que ela não quer expor. Pode ter pecados na sua vida que ela não quer abrir mão. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Aqui nessa igreja, você acha que todo mundo aqui é santo? Nós somos santificados. Mas todos nós somos pecadores. Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas nós estamos aqui, unidos e prontos para nos ajudar mutuamente. Não pensa que você tem que ser perfeito para depois se tornar membro da igreja. Essa é uma mentira maligna. Porque perfeito você nunca vai ser. Perfeição só no céu. Lá sim, nós seremos perfeitos. Mas se você estiver esperando a igreja perfeita, você nunca vai encontrar. E eu digo para você, essa não será a igreja perfeita. Eu li sobre um pastor, que ele foi procurado por uma senhora, depois de um culto, e ele disse: pastor, sabe de uma coisa? Eu me frustrei tanto com igreja, eu não quero mais saber de igreja nenhuma. Igreja é um lugar cheio de gente hipócrita. Esse pastor olhou para ela e respondeu: verdade, mas não tem problema, a gente sempre tem espaço para receber mais um. É verdade, irmãos. Nós somos hipócritas, muitas vezes. A diferença é, nós reconhecemos nossa hipocrisia. Aí no mundo você tem pessoas que são hipócritas e não reconhecem o fato, muitas vezes. Nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas limitações e as nossas imperfeições. Todos nós aqui somos pecadores e essa igreja não é uma igreja perfeita. Mas um dia nós seremos. Um dia nós nos apresentaremos diante de Deus como uma igreja reunida, perfeita. Mas enquanto esse dia não chegar,
nós precisamos estar unidos como um corpo em Cristo a uma igreja local. Primeiramente, porque dessa forma você estará sendo obediente a Deus e submisso à sua palavra. A segunda razão porque eu devo me tornar membro de uma igreja é porque é uma questão de comunhão. É uma questão de comunhão. A vida cristã é para ser vivida em comunidade e não em isolamento. Nós somos uma família em Cristo. Por isso nós nos chamamos de irmãos, não é? Não é só porque você não consegue decorar o nome de 200 pessoas. Então é bom que você chegue aqui na frente e fale: irmão, pode orar? Qual irmão? Aquele ali. Então acaba sendo um bom argumento, né? Uma boa saída. Você esquece o nome e você usa isso. Mas não é para isso. Nós nos chamamos irmãos para testificar o fato de que nós somos uma família. Por que nós somos uma família? Por que nós somos irmãos? Porque nós temos um pai em comum. Quem é o pai? Deus. E como família nós precisamos estar juntos em comunhão. Paulo disse aos crentes em Corinto, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, que eles haviam sido chamados à comunhão com Jesus Cristo. E aqui ele vai enfatizar que por causa disso, eles não deveriam viver em guerra como aquela igreja em Corinto estava tendo. Eles não deveriam estar divididos, uma vez que eles foram chamados à comunhão. João disse em 1 João capítulo 1, versículo 3, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui? Que ele evangelizou aquelas pessoas para que eles pudessem ter comunhão novamente. Então, quando nós somos salvos, nós participamos da comunhão uns com os outros e também da comunhão com o Pai. Gálatas capítulo 2, versículo 9 diz: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de quê? Comunhão. Ou seja, comunhão é um fator presente em toda a história da igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 23 a 25 diz: guardemos firmemente a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes, que o dia se aproxima. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Quanto mais nós vemos que está se aproximando a volta de Cristo, mais nós devemos estar em comunhão. O autor de Hebreus está dizendo: não se afaste dos cultos, não deixe de congregar na igreja. Quando você faz isso, você está desencorajando outros, você está desestimulando a obra e as boas obras. Ele deixa claro aqui que vir ao culto ou deixar de vir aos cultos é um hábito, e é um hábito pecaminoso. E é realmente uma coisa muito triste o cristão que cria o costume de ser faltante. Como seres humanos, nós somos seres que criam hábitos muito facilmente. Para criar maus hábitos é mais fácil ainda. E para você criar o mau hábito de não vir à igreja, é quase que automático. É quase que automático. É muito fácil você se acostumar a não vir, ou é muito fácil você se acostumar a vir de vez em quando. Ou se você, por exemplo, se acostuma a, por qualquer razão, deixar de estar presente na igreja. Ou você começa a se acostumar a vir somente um dos cultos. Se eu fui de manhã, eu não preciso ir à noite. Se eu fui à noite, eu não preciso ir de manhã. Se eu fui domingo passado, eu não preciso ir no próximo. Se eu fui na quarta, eu estou livre do domingo.
Se eu fui nessa quarta, eu não preciso ir na outra, e nem na outra, talvez 3 por 1. Isso é um hábito que você começa a desenvolver. E quando você menos percebe, esse hábito tomou conta de você. Você já nem sente mais a falta de estar em comunhão. Agora eu entendo que para alguns aqui, realmente a sua vida é uma correria. Eu entendo que alguns trabalham no domingo, eu entendo que só pode estar em um, não pode estar em outro, ou só vem num culto porque trabalha, só pode vir no outro. E não é sobre você que eu estou falando aqui, porque eu entendo essa prática que foge do seu controle. Os horários seus, o seu tempo e tudo isso, foge do seu controle. Mas eu estou falando daqueles que criam o hábito de deliberadamente escolher não vir. Ou aquele que não faz qualquer esforço para vir. Sabe que, por exemplo, no sábado, todo sábado a gente tem reunião de jovens. Mas ele não faz qualquer esforço para vir. Não quer. Não tem comunhão. Sabe que nós temos os nossos cultos. Mas ele fala, hoje de manhã, principalmente se tiver frio, né? Quando você acorda menos de 12 graus ali, né? Hoje não é dia não. Se Jesus voltar hoje, eu fico nas cobertas, né? Só vou à noite. Ou aquela dor de cabeça que não te tira de ir para o shopping, não te tira do trabalho, mas te tira da igreja. Aquele compromisso que não te tira do trabalho, mas tudo te tira da igreja. Esse é o hábito que você não deve desenvolver. É contra isso que você deve lutar. Alguns veem os cultos como um fardo, como um dever a ser cumprido. E se você tem essa mentalidade, você vai agir dessa forma. E sabe, irmãos, nós temos que ficar alertas. Porque muito sutilmente, esse hábito pecaminoso está começando a entrar na nossa igreja. Pessoas estão começando a escolher um culto, vem no culto, mas foge na EBD. Vem uma quarta, falta 3. Vem à noite, não vem de manhã. Vem de manhã, não vem à noite. Isso realmente pode se tornar um hábito e é frustrante. Muitas igrejas, eu estava conversando com um pastor recentemente. Ele me disse, muitas igrejas estão cancelando o culto da manhã. Não tem mais culto de domingo de manhã. Sabe por quê? Porque os crentes estão achando muito pesado ir para a igreja 2 vezes no domingo. Não, é muito cansativo, pastor. 2 vezes no domingo? Não precisa. Irmãos, isso é realmente frustrante. Estar em comunhão significa estar juntos. Como igreja, nós precisamos estar juntos. Os cultos são poucas das oportunidades que nós podemos desfrutar dessa comunhão. Eu gostaria de ter mais tempo, de que nós pudéssemos ter mais tempo juntos, mais tempo em comunhão. Mas muitas vezes o pouco tempo que nós temos para ter comunhão é muitas vezes negligenciado e visto como qualquer momento e abandonado. Então, em nome da comunhão, nós devemos sacrificar o nosso dinheiro, o nosso tempo, o nosso conforto e a nossa energia. É por isso que os líderes dos homens chegaram aqui e disseram, puxando a orelha dos homens, olha, nós precisamos apoiar as programações dos homens. Quando nós temos um encontro de homens em algum lugar, quando nós temos um café de homens, quando nós temos aniversário de uma união de homens, os homens precisam ir. Porque se tem um grupo de seres humanos, e eu falo porque conhecimento de causa, que precisa ser empurrado o tempo inteiro, são os homens. Porque caem num comodismo de uma forma gigantescamente rápida. Então, é fácil você criar o hábito de não vir. A igreja, como corpo de Cristo, deve ser uma igreja que você vem pensando também em estimular os outros à comunhão. É sacrificial. Eu venho, talvez nem porque eu quero, mas é porque eu sei que eu tenho que vir. É o que eu tenho que fazer. É o correto ao se fazer. Quando nós nos unimos como igreja nesse prédio,
quando nós cantamos louvores ao Senhor aqui neste lugar, quando nós testemunhamos coletivamente como povo de Deus, isso é comunhão. E o ponto máximo dessa comunhão se dá quando nós participamos da ceia do Senhor, onde nós estamos declarando a morte e a ressurreição de Cristo, até que Ele venha. Então nós sabemos que a comunhão é a razão pela qual também nós devemos ser membros de uma igreja. Nós precisamos desenvolver amizades duradouras, espirituais e profundas na igreja, porque isso fortalece a sua vida e isso fortalece a igreja. Se você não valorizar os cultos, você não vai ter amigo com ninguém, você não vai ter amigos. Você não vai ter pessoas, você não vai ter amigos mais chegados do que o irmão. Porque você não vem. Ninguém te conhece. Você não se envolve. Mas quando você vem, amizades para toda a vida começam a se desenvolver. E isso é importante. Por que eu devo me tornar membro de uma igreja? Primeiramente, porque é uma questão de obediência. Em segundo lugar, porque é uma questão de comunhão. Em terceiro, porque é uma questão de submissão. Todo cristão deve estar debaixo da autoridade de uma igreja e dos seus líderes. Agora, a autoridade que nós exercemos nessa igreja não deve ser baseada na força ou no poder, mas exclusivamente na palavra. Eu não tenho qualquer autoridade sobre a sua vida para dizer o que você deve ou o que você não deve fazer. Alguns pastores abusam da sua autoridade e gostam de agir como tiranos, como ditadores. Parece aquela criança mimada que quer tudo do seu jeito, sabe? Não é desse jeito que um pastor deve viver, que um pastor deve fazer. A autoridade pastoral deve ser uma autoridade correta que vem da palavra de Deus. E a Bíblia deixa claro que um cristão deve estar debaixo da autoridade de uma igreja e dos seus líderes. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. O que é presidir? É estar acima. É estar conduzindo, dirigindo. E como você deve agir com aqueles que estão acima? Com apreço. Você fala, pastor, está advogando em causa própria agora, né? Eu não. Tessalonicenses. É ele que está dizendo. A maneira que deve ser o relacionamento. E aqui Paulo está dizendo que como membros da igreja, lá da igreja de Tessalônica, como eles deveriam tratar os seus pastores. E Paulo diz que eles deveriam tratar com apreço por causa do trabalho que eles fazem. Eles deveriam valorizar o trabalho que eles têm. Ter gratidão pelo seu trabalho. Hebreus também fala sobre isso no capítulo 13, versículo 7. Ele fala, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus. No versículo 17 ele fala, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Irmãos, eu conheço tantos pastores que eles têm feito o ministério gemendo. Estão sofrendo. Porque tem uma igreja que é rebelde, que não valoriza os seus ministérios e que não apoia os seus pastores. Graças a Deus essa não é uma realidade nessa igreja. Nós somos gratos a Deus pelo apoio e pela dedicação dos irmãos aqui. Mas sabe, existem muitas pessoas que não querem se tornar membros de uma igreja local porque não querem se submeter a uma liderança. E isso é errado. Isso não é correto para um cristão. O ministério de um pastor traz grande benefício também para a vida de uma ovelha. Por isso que ele diz que ele constituiu-nos bispos para cuidar do rebanho. E nós temos que exercer uma autoridade, mas uma autoridade cuidadosa. Uma autoridade que vai sempre zelar pelo bem da ovelha. Nada que nós fazemos aqui é querendo o mal da ovelha. Tudo é querendo que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quarta razão, porque eu devo me tornar membro de uma igreja local.
É porque é uma questão de serviço. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Quando você se converteu, foi salvo por Cristo, você recebeu naquele momento um dom espiritual. E esse dom espiritual é para ser usado aonde? Também, aonde? Na igreja. O dom que Deus te deu é para ser usado na igreja. Então, se você tem um dom, você deve pertencer ao quê? A uma igreja para você exercitar esse dom. É triste nós vemos pessoas que pertencem à igreja, mas não querem se envolver em qualquer ministério. Existe um grupo de 20 ou 30% da igreja que está sobrecarregado fazendo 100% do trabalho. Quando nós poderíamos ter muito mais pessoas dividindo a carga, levando o peso e ajudando o ministério a crescer. Você tem um dom e esse dom deve ser usado na igreja. E é interessante nós notarmos que Paulo mostra um exemplo a ser seguido. Um homem que você deve seguir o exemplo de serviço. Sabe quem é? Epafrodito. Não coloca o nome no seu filho não, tá? Mas é o nome de um homem para ser seguido. Ele diz: visto que por causa da obra de Cristo, está falando a respeito de Epafrodito, chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O que Paulo está falando desse homem? Epafrodito quase morreu. Por quê? Por causa da obra de Cristo. Ele trabalhou tanto na obra de Cristo para servir a Paulo, que ele quase morreu. Quão distante nós estamos desse modelo hoje em dia, né? Às vezes a gente não quer nem sair de casa porque está uma garoa, porque está frio. Epafrodito estava pronto a morrer, e ele estava fazendo o trabalho de quem? Quem deveria fazer? Os crentes em Filipe. Ele fala que ele estava fazendo tudo aquilo, se desdobrando para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Mas Paulo diz que para que a alegria dele, para que a tristeza dele não fosse maior, o que Deus fez? O restaurou. Restaurou a sua saúde. Agora olha ao seu redor, aqui na Igreja Batista Nova Vida. Olha quanto trabalho tem aqui para ser feito. Talvez você diga: pastor, mas eu já estou aqui há tantos anos, nunca ninguém me pediu para fazer nada. E precisa pedir? Quem quer fazer, faz. Ele vê uma necessidade, ele supre. Isso se chama proatividade. Se você estivesse numa empresa e falasse isso, eles te mandavam embora. Por que você não fez isso? Ninguém pediu. A igreja tem muito trabalho. Agora, eu concordo que determinadas áreas são limitadas. Nem todo mundo pode ser professor de EBD. Nem todo mundo pode trabalhar na diretoria dos homens, das senhoras, dos jovens. Mas existe um trabalho que sempre tem vaga. O trabalho de ser um dispenseiro da palavra. O trabalho de investir em vidas. O trabalho de discipular novos crentes. Sempre tem vaga. Você está disposto? Nós estamos começando. Cada um ganhe um, cada um guie um, cada um siga um. É desse jeito que você pode também servir na igreja. E nessa área, sempre tem vagas. Pode vir e servir. Interessante que nada é dito quanto a qual ministério Epafrodito estava executando. Será que Epafrodito era um pregador? Não tem nenhum sermão dele escrito aqui na Bíblia. Será que Epafrodito ele fazia o quê? Uma coisa nós sabemos: para suprir a vossa carência para comigo. Ele fazia o quê? Ele supria. Ele servia. E ele se desdobrou para servir a Paulo. E foi assim que Paulo ficou maravilhado com esse homem, pela sua dedicação em servir. Gente, por que você deve se tornar membro de uma igreja local?
Porque é uma questão de serviço. Você precisa trabalhar para o Senhor. Você tem um dom que precisa ser usado. E ele só pode ser usado no contexto da igreja local. Então por isso que você deve se tornar membro de uma igreja. E por último, por que você deve se tornar membro de uma igreja local? Porque é uma questão de testemunho. O que você acha que um incrédulo pensaria, um não cristão, se ele passasse nas portas da igreja agora e tivesse 4 pessoas aqui sentadas? Será que eles vão falar, olha só, Deus está operando. Olha o poder de Deus agindo. A igreja está cheia. Ele ia pensar o quê? Ele falar, ixi, ali ó, faliu. Está fechando as portas. Sabe, quando nós nos reunimos como igreja aqui, e quando nós temos um grupo tão grande como nós temos aqui hoje, quando alguém passa ali lá fora e vê isso tem um poder evangelístico que você não tem noção. As pessoas olham e falam, puxa vida, quanta gente. Tudo isso comprometido com o quê? O que motiva essas pessoas a saírem de casa num calor desse, bem que agora lá fora está mais fresco, eu estou derretendo aqui. Mas o que leva essa pessoa a sair de manhã e vir cedo para a igreja? E depois vir à tarde para o coral? E depois vir à noite de novo? Esse povo tem problema. E talvez alguns tenham mesmo, né? Nós temos um problema. Nosso pecado. Por isso que nós chegamos. Nós precisamos lutar contra eles. E nós, quando nos reunimos como igreja, nós exercemos um poder evangelístico muito grande. Muito forte o impacto que nós exercemos aqui no nosso bairro, cada vez que nós nos reunimos como igreja. Às vezes eu fico ali no fundo olhando alguém que passa ali na frente, geralmente é isso, eles passam e dão uma olhada. Uma hora vai vir, fala, o que esse bando de doido está vendo lá? Eu quero ver também, né? É igual quando você está andando em São Paulo e você vê um círculo cheio de gente, o que você faz? O que é que está acontecendo aí? Nós somos curiosos. O que está acontecendo? Estão dando alguma coisa? Né? É um impacto grandioso, irmãos. Por isso que eu digo, venha para os cultos. Porque de certa forma, quando você faz isso, você está exercendo um impacto evangelístico também. Você está sendo usado por Deus para isso. Então, irmãos, para concluir, não é correto um cristão que não é comprometido com uma igreja local. E eu não estou dizendo isso aqui para atacar você. Eu estou falando isso aqui realmente porque eu amo você e eu quero o seu bem. Eu quero você comprometido com a noiva de Cristo, que é a sua igreja. Eu quero que você valorize a igreja como Ele valorizou, a ponto de dar a sua vida e verter seu sangue por ela. Como eu disse, a igreja é a única instituição que foi criada por Cristo. Como nós podemos dizer que nós estamos comprometidos com Cristo, se nós não valorizamos e não estamos comprometidos com sua igreja? Comprometa-se com a igreja. Comprometa-se com a igreja de Cristo. Se você é um frequentador aqui, mas é salvo, por que não se comprometer com a igreja? Você fala, pastor, está falando para que eu tenho que me comprometer com essa igreja? Bom, se você está frequentando aqui, eu vou falar para você se comprometer aonde? Aqui. E se é algo tão bom, foi tão bom para mim, tem sido tão bom durante todos esses anos, eu quero o melhor para você também. E eu sei que aqui não é perfeito, mas nós estamos lutando dia a dia para buscar essa perfeição. E é por isso que eu te desafio a isso. Essa igreja tem sido uma bênção nesses 25 anos que elas têm sido colocadas aqui. E essa bênção não é por mérito humano, mas tudo pela graça de Deus. Nós somos frágeis, nós somos falhos, mas Deus é suficiente. E aqui nós prezamos pelo que nós chamamos ser membresia significativa. E o que significa isso, pastor? Na membresia significativa, os membros da igreja devem ser cristãos. Por isso que nós fazemos uma classe de novos membros, por isso que nós temos entrevista com novos membros, entrevista com os diáconos, entrevistas individuais, porque nós queremos verificar se as pessoas entenderam o que é o Evangelho.
Agora, às vezes, nós não somos 100% efetivos nisso. Mas quando isso acontece, nós lidamos com essas situações como igreja. Mas o nosso alvo é esse, que os membros da igreja sejam cristãos. Segundo, os membros da igreja devem ser frequentadores regulares. Nós sempre vamos bater nisso. Se você é membro dessa igreja, você será cobrado com relação à sua frequência. Porque realmente é impossível eu prestar contas sobre a vida de alguém que eu não vejo. Alguém que não vem. A igreja não pode te pastorear se você não está presente. E geralmente um grande sinal de que a sua fé está fraca é quando você se afasta do povo de Deus. Terceiro, os membros veem a igreja como seu ambiente principal de comunhão e de ministério. Você não está procurando amigo na faculdade, na rua. Você não está procurando ONG para servir. Você quer desenvolver relacionamentos na igreja. Você quer servir com seus dons na igreja. E por último, os membros da igreja devem estar cientes das suas responsabilidades bíblicas. Quais são as suas responsabilidades e as minhas responsabilidades como membro? Orar pela igreja e frequentar os seus cultos regularmente. Manter relacionamentos transparentes com os outros membros da igreja, nos quais eles cuidam, encorajam, repreendem, ensinam e aprendem uns com os outros. O que é isso? Discipulado. Submeter-se à liderança e ao ensino da igreja. Promover a unidade do corpo. Sustentar financeiramente o ministério da igreja. E usar os dons espirituais que Deus lhes deu para edificar o corpo do modo como puderem. Se você quer crescer na graça e no conhecimento de Cristo, o lugar é aqui. No passado nós dizíamos, procure a igreja mais próxima da sua casa. Hoje nós dizemos, procure a igreja mais próxima das Escrituras. Mesmo que essa seja longe da sua casa. Vale a pena que você preze por isso. Por isso, se você tem esse propósito de servir, de buscar a salvação dos perdidos, de buscar a edificação dos crentes, junte-se a nós. Seja membro da igreja. Nós estamos começando agora uma classe de novos membros. Ainda dá tempo. Procura o Marcos e fala com ele. E ele está pronto a te entregar uma ficha de cadastro para que você se comprometa com a igreja de Cristo. E eu espero que você tenha entendido que isso não é uma questão de opção, não é uma questão de ponto de vista, é uma questão bíblica. Baixe a sua cabeça, vamos terminar com uma palavra de oração. Querido Deus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que nós tivemos de abrir a Tua Palavra, de aprendermos mais do Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, que trabalhe em nossos corações, para que possamos receber a Tua Palavra com humildade, que possamos, ó Deus, nos submeter a ela com a autoridade que ela tem, e que ela tenha tido o poder, ó Deus, de consolar e de confrontar os corações aqui nessa noite. Antes de nós terminarmos, eu gostaria de desafiar você. Será que você está aqui e fala, pastor, eu quero me comprometer com a igreja de Cristo. Eu sou membro, mas eu reconheço que eu não tenho sido fiel. Eu tenho sido faltoso e isso está enfraquecendo a minha fé. Isso está me afastando de Deus e me afastando do povo de Deus. Mas nessa noite, eu pude ver o quão importante é pertencer à igreja. E eu já sou membro dessa igreja. Mas hoje, eu quero me aproximar mais do meu Senhor. Eu quero me aproximar mais de Deus e do povo de Deus. Se você está aqui nessa noite fazendo essa oração no seu lugar, levante sua mão para que nós possamos orar juntos.
Amém. Amém. Pode baixar. 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 Amém. Fala, pastor, eu não tenho sido fiel. Eu tenho sido um membro distante, talvez não comprometido tanto quanto deveria ser. Ore por mim, pastor. Levante sua mão para que nós possamos orar juntos. Amém. Pode baixar. Talvez você diga, pastor, eu não sou um membro, mas eu tenho buscado frequentar, eu tenho sido um frequentante assíduo. E talvez eu nunca tinha olhado para essa questão de membresia com tanta seriedade e não entendia muito bem que isso era uma responsabilidade que a Bíblia coloca sobre mim. Mas pastor, ore por mim para que eu possa tomar essa decisão também, de me comprometer com o povo de Deus, assim como eu já sou comprometido com Cristo. Se você é salvo, mas não é membro da igreja, mas você gostaria de tomar passos em direção a isso, levante sua mão para que nós possamos orar juntos também. Amém. 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 Você fala, pastor, eu não sou membro, eu sou salvo, sou um frequentante, mas eu quero me comprometer com o povo de Deus. Mais alguém? Talvez você está aqui e fala, pastor, eu não sou membro e realmente não sou fiel. Se você está aqui nessa noite e fala, eu gostaria de entregar a minha vida a Cristo. Esse é o primeiro passo que você deve fazer. Você deve se comprometer com Deus. E depois você vai naturalmente se comprometer com o povo de Deus. Se você está aqui e fala, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, ore por mim. Eu não sou salvo. Levante sua mão para que nós possamos orar também. Amém, pode baixar. Fala, pastor, eu não sou salvo. Ore por mim. Amém, pode baixar. Pastor, ore por mim. Eu preciso me comprometer primeiramente com Deus e depois com o povo de Deus. Mais alguém? Convidar todos a se colocarem em pé. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, se você gostaria de chegar até a frente, para consagrar sua vida, venha, faça isso. É importante, outros irmãos poderão estar orando por você também. Então faça isso. Se você também gostaria de que alguém abrisse a Bíblia e mostrasse para você o plano de salvação, nós estamos prontos a fazer isso também. Então chega até aqui à frente, consagre a sua vida. Enquanto nós cantamos, vamos à igreja. 382. Tenho gozo, alegria. Ao Senhor. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo. Sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Incline sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua igreja, ó Pai. Nós somos gratos porque nós temos a certeza que o Senhor a edificará. A Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ó Pai. Nós somos gratos a Ti porque nós temos a certeza do sucesso da Tua obra. Nós temos a certeza de que aquilo que o Senhor começou, o Senhor há de concluir. Eu rogo em especial pela Igreja Batista Nova Vida nesse momento, ó Pai. Que nós possamos cada vez mais nos comprometer contigo. Que nós possamos cada vez mais nos comprometer uns com os outros. E que essa obra aqui possa crescer e produzir frutos para a honra e glória do Teu nome. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar?
Nós agradecemos a sua presença mais uma vez. Não vá embora correndo. Nós temos um chá sendo servido ali no fundo, tá ok? Então, fique um tempinho aqui conosco. Tenha comunhão. Você viu como comunhão é importante para a vida da igreja, né? Então, tenha comunhão aqui com a gente. Do mais, tenha uma boa semana. E quarta-feira nós temos o nosso culto aqui. Então, venha, será uma bênção para todos nós. Deus os abençoe. Até o nosso próximo culto.